Menos de 10 minutos de jogo, o meio-campo Jair machucou o joelho esquerdo. O Vasco confirmou que ele rompeu o ligamento cruzado anterior. Pode ser mais um problema para o meio-campo do Vasco no início do jogo. O Vasco perdeu o Paulinho para os próximos 8 meses. Não vai ter condições de continuar o camisa número 8 do Vasco, não. Aparentemente não. O Vasco, que já perdeu o Paulinho para a temporada, vai ficar cerca de 9 meses parado. Realmente é triste, o Vasco vai perder o Jair. Vamos juntos, galera Cruz Maltina, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Imagens do Maracanã, o gramado do Maraca castigado, não chove, tem cerca de 30, 35 minutos. Vasco e Flamengo, grande clássico dos milhões, é o nosso assunto. Às 7 a bola rola, são 6h50 da noite. Você com a gente aqui na Vasco TV, desde as 4h30 da tarde, se ligando no melhor pré-jogo entre as TVs de clube do Brasil. Eu lembro que estava chovendo muito, até minha esposa queria que minha filha entrasse comigo no campo esse dia, e eu falei para ela que acho que não era o momento, né? A nossa filha ia entrar com ele naquele dia, estava chovendo muito e acabamos ficando na torcida assistindo. Eu fui pro aquecimento, eu tava sentindo que estava preso, assim, a grama estava prendendo muito, e eu até pensei em trocar de chuteira esse dia. Atenção, torcedor, bola rolando, começa no Maracanã, vamos juntos. Vasco e Flamengo, clássico dos milhões. A gente estava com a posse da bola, eu lembro que o Cebolinha ele deu um bico na bola, um biquinho assim na bola, e aí o Gerson ele tentou antecipar e eu coloquei a perna na frente. Quando eu coloquei a perna na frente veio o contato, aí eu fui girar, o meu pé ficou preso no chão. Toda vez que ele sofre uma falta, eu fico apreensiva. No lance, assim, não parecia que tinha sido uma lesão grave. Eu tava apreensiva e aí vi ele batendo o pé na hora, tentando voltar a jogar. O joelho dobra, entra e o pé fica preso no chão, que é aí roda externa. Na hora, lá do banco, a gente não tem essa percepção, né? Essa percepção não é tão direta assim pra gente. E nem depois do exame físico a gente consegue cravar. Eu senti muita dor, eu falei acho que era o Caldeiro, né? Que tava no dia, eu falei que tava sentindo muita dor, mas que eu achava que eu poderia voltar pro campo. E naquela hora ali, o feeling do atleta ele é muito importante, né? Pra saber se tem alguma coisa mais grave ou não. É muito mais o feeling do atleta do que um exame físico que a gente consiga fazer ali em 3, 5 segundos e tem um diagnóstico. Isso aí é muito difícil. Ele pede para voltar, ele tenta, ele volta, mas acho que não dura nem 1 minuto em campo e pede para sair novamente. Vai sair o Jair com a camisa 8, vem aí o Matheus Carvalho no Vasco. E o detalhe importante é que o Jair queria voltar mais uma vez para o campo e eu o convenci a não voltar mais. Quando eu vi que ele saiu, me deu algo de que realmente era sério, né? Porque geralmente ele sofre falta e aí ele volta a jogar. Então, quando ele precisou ser retirado de campo, eu fiquei preocupada. Estava ansioso, né? Eu fiz o exame, eu estava ligando todo momento pro doutor para saber o que tinha acontecido. Então ele tinha me ligado inúmeras vezes no dia, tinha me ligado 5 vezes. E eu, calma, Jair, vai sair, calma, calma. Na verdade, eu conversei com a minha esposa. Eu sempre falava para ela, antes mesmo de eu machucar, que eu não queria ter essa lesão. Falei, amor, se tem uma lesão que eu nunca quero ter na minha carreira, é um ligamento cruzado. Infelizmente aconteceu com ele. Quando eu recebi o convite do Vasco, eu fiquei muito empolgado. A gente sempre gostou muito do Rio de Janeiro. É uma cidade calorosa, né? Um clima gostoso, a torcida também é muito quente. Assim que ele me ligou, eu fui, cara, foi engraçado porque a gente
tinha tido esse contato no Atlético Mineiro ali, e a gente não se falava há um tempo, né? A bola vai, as coisas vão acontecendo, o mundo vai girando. Quando o telefone tocou, eu falei, já sei, os caras estão te ligando aí pra vir pra cá, né? Estão te sondando. Ele cara, e aí, me fala. Imediatamente eu falei, cara, vem ontem pra cá, porque o Vasco é um clube gigantesco. Aceitei na hora pela grandeza do clube, pela história também que tem o Vasco e por querer também escrever o nome da história do clube. Nós viemos para o Rio de Janeiro com uma expectativa muito grande, tanto profissionalmente quanto na nossa vida pessoal, com a descoberta da Maria Antônia. Na época, quando ele estava em negociação, nós recém tínhamos descoberto a gravidez. Então foi um misto de sentimentos, foram várias emoções. A mudança de cidade, mudança de clube. Aqui no Vasco é um clube atípico porque normalmente quem chega já se sente em casa. Desde que a gente chegou no aeroporto, a gente teve uma receptividade muito boa da torcida. A adaptação foi ótima. Eu me senti como se tivesse há muitos anos no clube. Ele estava disposto a ser o melhor volante de 2024. Ele já tinha sido o melhor volante em 2021. Então, nas nossas férias de 2023 para 2024, ele teve uma dedicação muito grande, mais do que nos anos anteriores. Ele estava tendo uma disciplina com atividade física, ele estava treinando pesado, ele estava tendo disciplina com alimentação. Treinei nas férias para voltar bem, para que esse ano de 2024 fosse um ano que eu pudesse desempenhar aquilo que o clube, que o torcedor espera. O meu objetivo é brigar por coisas grandes, né? Buscar ser campeão, escrever meu nome na história do Vasco, mas isso só vou conseguir ganhando títulos. Então, ele já começaria 2024 com uma motivação além do normal para ser o melhor volante. Pela qualidade que tem, né? Pelo entendimento de jogo que tem. Eu não tenho dúvidas que ele tem total capacidade para ser um dos melhores volantes ali do país e tá realmente com sangue nos olhos para fazer isso acontecer lá dentro de campo. Ele estava no clube e ele recebeu a notícia dos exames de que seria LCA e eu estava em casa e ele me mandou uma mensagem. Ficou todo mundo em choque, né? Minha esposa, minha mãe, minha família toda. Eu não quero me emocionar. A gente acaba vivendo a vida do atleta, né? Toda a família. A família tem a missão de incentivar, de motivar, de ajudar na disciplina e eu queria muito que ele fosse o melhor volante daquele ano. E o Jair, numa dessas conversas, falando de outras cirurgias que a gente fez, de outros atletas do passado, ele comentava, a única lesão que eu não quero ter é uma lesão do ligamento cruzado. Então, quando nós recebemos essa notícia, em fevereiro, logo no início do ano, foi como um choque pra gente. Como se um sonho assim tivesse indo por água abaixo. Mas nós estávamos confiantes de que daria tudo certo. O Dr. Gustavo também é um ótimo médico. O Jair estava seguro de que a cirurgia seria tudo bem, apesar de ter tido que operar menisco além do LCA. Nós estávamos confiantes. O dia da cirurgia eu estava tranquilo. Eu tentei conversar com alguns jogadores que tiveram essa mesma lesão e alguns falaram que foi tranquilo no dia da cirurgia. É uma cirurgia complexa por uma lesão grave, demanda muito tempo de pós-operatório. Caiu a ficha mesmo depois que eu fiz a cirurgia e estava sentindo muita dor no joelho. E aí foi um momento onde eu comecei a chorar muito. Chorei muito em casa porque eu comecei a perceber o quanto tempo que eu ia perder, né? Acho que 8, 9 meses aí. A gente reconstruiu o ligamento do Jair com enxerto doador do tendão patelar. Então a gente tira o terço central do tendão patelar e reconstrói. Só que o terço central do tendão patelar a gente tira com um bloco ósseo tanto da patela e um bloco ósseo da tíbia. Então ele é um pós-operatório muito mais doloroso do que uma cirurgia com enxerto doador que não tem bloco ósseo, por exemplo. Tenho que parabenizar muito o departamento médico do Vasco. Minha cirurgia foi um sucesso.
Os primeiros dias foram os momentos mais difíceis, porque ele estava com uma tala que ia da virilha até a canela. Ele não conseguia nem subir a escada. A gente vê quão dependentes nós somos do básico, de poder ir ao banheiro, de poder subir a escada, de poder deitar numa cama, e ele não conseguia fazer nem isso. Então a gente já entende, já sabe, e aí a gente tenta carregar um pouquinho na analgesia pós-operatória, mas não é o suficiente. Ele sentia muita dor, ele reclamava, ele chorava. Não, além da dor física, a dor emocional, né, de que perderia um ano, porque a carreira de jogador ela é muito curta. Físico, mental, ter que lidar com essas dores, né? Principalmente no pós-cirúrgico, os primeiros dias ali é muito duro para o atleta ter que lidar com aquela dor ali, ter que forçar o corpo a fazer uma coisa que, né, um movimento, né, de extensão e flexão do joelho é muito dolorido. Ele operou num dia, foi de alta no dia seguinte e 2 dias depois da cirurgia ele já estava aqui tratando com a fisioterapia justamente para a gente maximizar as medidas fisioterápicas para ele diminuir esse edema e diminuir a dor. Então, o Jair chegou muito bem, a gente foi um bom prognóstico, ele chegou com o joelho com um arco, não todo, mas já com um arco muito bom para dar o início do tratamento. Como eu falei, que é um tratamento muito longo, então às vezes fica uma rotina bem pesada para o jogador, né? Vai, tenta levantar quando eu começar. Vai. Vai, você consegue. Vai. Força, vai. Vai. Uma rotina diária de quase 5, 6 horas de fisioterapia por dia. No começo é bastante estressante para o jogador. Quando ele para de atuar, ele para de trabalhar com aquilo que faz parte da vida dele, né? E aí a rotina muda. E para o jogador de futebol isso é muito triste, porque a gente vive isso. A gente respira o futebol e tá dentro de uma fisioterapia só olhando o jogo pela televisão ou indo no estádio, acompanhando os jogos a gente está tendo aquela vontade de entrar em campo e não poder entrar em campo. Acho que isso é o que mais dói, né? E ao mesmo tempo eu precisava me manter forte, manter firme para motivá-lo nessa recuperação. Tá vendo nossos companheiros treinando, vindo de mochila para ir viajar, para ir concentrar no jogo e a gente não poder estar participando desses momentos. Eu acho que isso é o que eu sinto mais falta. Então, esses momentos fizeram com que... Eu acho que faz com que a gente valorize cada vez mais, né? Tá dentro do grupo, tá treinando, tá jogando. Então ele ficava perguntando pra gente em relação a isso. Falta quanto tempo? Quanto tempo posso estar lá com meus companheiros? Tá fazendo essa recuperação com o Paulinho. Ficou mais fácil, porque acho que a gente ficou dando força um pro outro, né? Esse processo foi ensinando pra gente muita coisa, cara. Hoje eu não vejo o Jair só como um amigo, eu vejo o Jair como um irmão. A gente foi aprendendo muita coisa no dia a dia, a gente foi se ajudando, a gente foi enfrentando as batalhas, os obstáculos, os desafios juntos. Eu pude passar mais tempo com a minha família, com esse tempo sem viagem, sem jogos, eu pude estar mais tempo com ela, estar fazendo coisas que normalmente eu não faria se eu estivesse jogando. Então foi um momento precioso que eu aproveitei muito. Apesar dessa dificuldade, dessa notícia ruim, a gente teve o lado bom. Ele pôde estar mais tempo em casa comigo, com a nossa filha, pôde acompanhar ela começando a engatinhar, dando os primeiros passinhos, dentinho nascendo, introdução alimentar. Então tudo isso foi muito bom, muito prazeroso.
muito afim de fazer valer cada dia que ele estava aqui, a cada ganho que ele tinha, ele se motivava com aquele ganho. Desde a maca, quando a gente ganhava um pouquinho de arco, ele já ficava todo feliz. Quando a gente passou para a parte da fase seguinte, que é a fase de fortalecimento muscular na academia, a gente via que ele estava querendo muito. Parecia que não tinha nenhuma limitação física, mas a cicatrização não estava por completo. Então era aquele momento que precisa ficar atento para ele não fazer algo, né, não se colocar em risco à toa, né, não se colocar em risco sem precisar. Justamente manejar essa ansiedade de querer voltar logo, de querer fazer alguma coisa que antes não conseguia e esperar o tempo certo de cicatrização para não correr esse tipo de risco. Eu vou todo dia na sala do médico perguntar para ele se falta muito para poder voltar a treinar com o grupo. É muito tempo parado, sem treinar com o grupo, né, sem fazer aquele coletivo que a gente gosta muito. Então eu estou muito ansioso para poder voltar o quanto antes a fazer o que eu mais amo. Ele perceber que é uma emoção, que é o corpo dele sentindo isso daí e ele não se comportar sem ter a consciência, saber qual que é o comportamento ideal, mesmo sentindo essa ansiedade. Um momento que ele ficou um pouco mais impaciente foi naquela fase que já estava saindo da fisioterapia para ir para a mão da preparação física, que ele ficava cobrando, quando é que eu vou passar de fase, porque ele já estava bastante impaciente e angustiado com isso. E o Jair continuava me ligando. Como a gente criou essa relação, ele me ligava sempre. A gente foi traçando objetivo por objetivo. Primeiro a gente vai chegar até ali. Quando a gente conseguia chegar, agora a gente tem que dar mais 2 passos. E aí, conversando, até soltar ele para preparação física. Sim, foi uma alegria muito grande quando ele nos contou que na semana seguinte ele voltaria a treinar em campo. Nós estamos agora contando os dias para ele voltar a treinar com o grupo e a gente está até ensinando a nossa filha agora a gritar gol para quando ela puder ver o pai jogar em campo, poder comemorar. Foi o momento que eu mais esperei, né? E hoje ver ele já de volta ao campo, já correndo junto com o grupo, porra, a felicidade dele, porra, é a minha também. Eu tô muito feliz de estar voltando, viajando, já nem lembro mais como é que é isso. Ele não iria pro jogo em si, ele não estava pronto ainda. A ideia era aproximar ele do sentimento do jogo ali, né, novamente, ele viver a rotina do jogo, ele tá de novo concentrando com os companheiros dele, ele tá de novo naquela rotina de hotel que a gente tem. Isso é super importante para ele se sentir ainda mais confortável, né, para não ser aquele susto, agora você tá pronto, vai, e você já está exposto novamente e muda demais a rotina. Foi definidor, cara, para ele se sentir mais à vontade ali, né, se estabelecer de novo uma rotina de jogo, de concentração e vivenciar já o aquecimento ali no estádio, né, com aquela já a pressão que acontece ali naquele momento e já se acostumar com isso, porque agora, né, quando ele for relacionado novamente, ele já vai ter passado por isso, já vai ser menos uma fase para ele retomar. Na R6, que a gente chama, que é a última fase, é onde ele começa a ser exposto às cargas do grupo, né? Então ele começa a progredir ali. Chegava todo dia e falava, tô pronto, cara. Tô pronto para passar para a próxima fase, tô pronto para já ir para fazer um apoio por dentro, tô pronto para fazer o jogo reduzido. Não, já dá para fazer o coletivo.
Ele tá se relacionando muito bem com essa emoção, não é uma emoção que está atrapalhando ele, pelo contrário, tá deixando ele, eu acho que no ponto certo para lidar com essas questões de minutagem, de quando que vai voltar. Então eu vejo ele super bem adaptado, assim. Foi uma transição equilibrada, foi uma transição segura, e eu acho que agora ele está pronto para ser exposto, progredindo a minutagem de jogo. Os setores se interagem quanto a isso. Temos vários testes fisioterápicos, testes físicos da parte de preparação física, dependendo dos parâmetros desses testes, e aí a gente vai passando de fase até chegar na fase final. Então está sendo muito bacana ver o processo do Departamento de Saúde e Performance acontecer na prática. Ele está se sentindo seguro, então ele tá apto a voltar. Ah, não. Vai me fazer chorar. Daqui a pouquinho os times entram em campo para esse jogo adiado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. É Vasco e Cuiabá a partir de agora. Prontas para o jogo do papai. Reestreia. Depois de quase 9 meses, né, filha? Tu era bem pequititita. É o símbolo do Vasco. Que nem da tua camiseta. Partiu São Januário pra ser papai? Feliz, na verdade estava ansioso, né, para saber se eu ia estar relacionado para o jogo. E quando saiu a relação eu fiquei muito feliz. E é uma alegria que às vezes não tem nem explicação. Pelo tempo que eu fiquei parado, era como se eu estivesse começando a jogar futebol hoje. É muita emoção estar no São Januário novamente, depois de 9 meses. Nós vinhamos antes com a Maria Antônia no colo, recém-nascida. E agora ela tá super curtindo o jogo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa... Eu imaginava quando eu voltasse como é que ia ser. Apita Wilson Pereira Sampaio. Eu gosto de analisar muito, eu não sou de conversar muito durante o jogo, eu gosto de analisar. Às vezes eu fico sem reação ali, eu não faço nenhuma reação, eu presto atenção, é como se eu estivesse lá dentro do jogo. Eu fico analisando o jogo, porque quando eu entrar dentro de campo eu tenho que saber o que eu tenho que fazer, aonde que o adversário está dando espaço. Então a minha reação é ficar concentrado o tempo todo ali. Eu estava com a expectativa que ele me chamasse no segundo tempo, né? Claro que eu não sei o que se passa pela cabeça do treinador, mas antes do jogo o Rafa perguntou para mim como é que eu estava. Eu falei que ele podia contar comigo, que eu estava bem. Ele vai entrar lá. Fiquei um frio na barriga. Quando eles me chamaram, o coração começou a bater mais forte, passou um filme. A recuperação que foi uma recuperação muito boa. Eu acho que o Vasco tem grandes profissionais que trabalham aqui dentro.
Cara, isso aí é o melhor preço que a gente tem. Quando o atleta ele vem e agradece a gente, ou de maneira formal, ou de maneira informal, isso pra gente não tem preço. Eu costumo falar que é o nosso gol, né? É ver o nosso trabalho, é um trabalho de um setor todo, do departamento todo mundo está envolvido para o jogador estar ali no campo. É uma expectativa muito grande e aquela sensação de dever cumprido, né? Valeu a pena todo esse tempo aí de tratamento. Ele é tudo que eu tenho, ele é a minha base, assim. Ele é o homem que eu sempre sonhei, que eu orei. Ela acompanhou todo esse processo, ela viveu as minhas dores, as minhas alegrias. Ela, Miguelzinho, meu filho, minha filha, né? Elas fazem parte de tudo isso. O que você espera daqui pra frente? Espero agora ter sequência de jogo, pegar ritmo, só da sensação de estar de volta, de se sentir bem, é o que me deixa feliz. Um futuro brilhante, escrever meu nome na história do Vasco. Sou o Jair e esse é o meu retorno.